Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e aqui estou numa aulinha muito rápida, tá? Só assim, para que vocês não fiquem, depois da pós-modernidade, para que vocês não fiquem assim, e agora? Né? Chegamos onde na literatura? Estamos fazendo parte do quê? Primeiro, eu gostaria de lembrá-los que os movimentos literários, eles são classificados posteriormente. Depois que muitas obras, né, com mesmas características podem ser, né, acopladas e podem ser determinadas como um movimento literário. Mas vamos pensar, né, no que acontece no final do século XX e início do século XXI. O que nós temos aí? Quais são as representações? Alguns nomes que nós podemos citar. Vamos falar de situação do Brasil, mas não podemos esquecer que temos aí até uma literatura lusófona, né, que é uma literatura de Portugal, portuguesa, que veio aí também com grande força. Por que ela veio com grande força? Nós temos uma obra chamada de Mayombe, tá? Que vai mostrar um autor, um Pepetela, que participou do processo de libertação de Angola, né? E que vai mostrar todo esse processo, né? Então, o que aconteceu, essas lutas, essas tribos, né? Que se reuniam nessa floresta chamada de Mayombe e tudo que esses angolanos sofreram, né? Para obter essa independência. Então, nós temos aí marcas, né, sociais, políticas grandes, até se a gente for pensar em outras literaturas. Tudo bem? Quando a gente pensa aqui no Brasil, nós podemos pensar, primeiro nós temos o Saramago, né? O Saramago foi o primeiro escritor a ganhar o Nobel da Literatura, se não me engano, 1998, tá? Ele tem uma obra muito famosa, que é chamada Memorial do Convento. O que acontece nesse Memorial do Convento? Então, a gente tem aqui o retrato, na verdade, de um Portugal, tá? Que é barroco, tá? E o que aconteceu durante o reinado de Dom João IV? Então, nós temos uma obra aqui super importante do Saramago, autor, tá, português. Aí nós temos o que? Nós temos aqui, vamos pensar, né, focar aqui no Brasil. Nós temos contos, tá? Por que nós temos conto? O conto é uma opção porque ele é curto, tá? E ele pode mostrar, refletir essa agitação e rapidez da nossa realidade atual. Então, ele é uma opção muito boa e muito difundida, justamente, né, por essa ideia do tamanho, por ser curtinho e por explorar essa ideia tanto da literatura quanto da notícia, certo? Temas abordados: problemas psicológicos, religiosos, filosóficos, morais, né? Temos muitos livros de autoajuda, né, que vem para tentar sanar esses problemas psicológicos, certo? Temos também o que nós chamamos de realismo fantástico. Esse realismo fantástico, na verdade, ele vai tematizar o que nós chamamos, né, a tensão do limite do que é possível e do que é impossível. Fantástico, né? Quando a gente fala em tipos de narrativa, a gente fala aquela que é real, realista, a fantástica e a maravilhosa. A maravilhosa são aquelas, né, narrativas que vêm realmente sem explicações na realidade. Então, se a gente pegar Drácula, né, o Drácula é uma história maravilhosa, porque ela não tem uma explicação assim real. Quando a gente pega o fantástico que está no meio termo, ela está exatamente entre o possível e o impossível, entre o que é real e o que é sobrenatural. E nós temos aí, eu acho que todo mundo já leu na escola algum livro do Moacir Scliar, certo? Que mais? Crônica. Quando a gente fala em crônica, é algo que está entre o conto e a notícia. Então, ela vai partir de um acontecimento cotidiano,
tá? E esse acontecimento vai levar a uma reflexão. Nós temos quem aqui? Luiz Fernando Veríssimo. Acho que todos já ouviram falar em Luiz Fernando Veríssimo, né? Romances. Então, esses romances nós temos regionais, autobiográficos, romances de memória, certo? Tudo aqui explicadinho para vocês. Poesia visual. Essa poesia visual, ela surge muito nos anos 60, tá? Vou colocar aí para vocês agora uma poesia visual de um grande representante, José Paulo Paes. Percebem, tá? Que vai ter uma influência aí da urbanização acelerada e dos meios de comunicação em massa. Então, o que ele coloca aí, ó? Liberdade interditada, Paraíso, Vila Mariana. E você tem uma seta que vai em relação à direita. Aqui a gente pode, né, quem conhece São Paulo sabe que nós temos o bairro da Liberdade. Então, né, a princípio estaria falando que esse sentido da liberdade está interditado e que você tem que pegar o Paraíso, né, o lado da Vila Mariana. Vamos pensar no que está acontecendo. Então, nós temos aí um período de ditadura vivenciado. Então, nós temos uma liberdade que ela é cortada, né, que ela é anulada por essa ditadura. Então, essa liberdade não está sendo possível, mas se você seguir o caminho da direita, tá? Você vai chegar ao paraíso e você vai se libertar dessa falta de liberdade. Vocês estão vendo que interessante? Bem bacana, né? E nós temos também o que nós chamamos de poesia marginal. A poesia marginal já anos 70. Nós vamos ter aí escritores que agem de forma independentes, tá? Eles próprios que vendiam seus livros eram produzidos de formas artesanais, tá? E também trabalhavam com vários temas. Então a gente pode falar amor, relações sociais e a própria poesia, tá? Esses poemas são poemas bem sintéticos. Então, são poetas que procuravam produzir, né, a sua arte de forma independente. Então, isso aqui é só um retratinho para vocês terem uma ideia do que acontece aí nesse período. E vamos aguardar para ver até onde a literatura pode chegar e formar um novo movimento literário. Espero que tenham gostado. Um tempo para um print e até a próxima!